Olá, meus amores! Hoje eu trago uma novidade espetacular. Espetacular, ó. Quero saber se você tá ligado no que eu tô falando. Sim, a gente vai falar na entrada do grandão, o maravilhoso, o benevolente, aquele que todo mundo gosta, o queridinho do zodíaco, Júpiter. Júpiter, o grande benéfico, também conhecido como segundo sol, adentrará ao signo de Câncer, o local em que ele não tem casa, mas é como se ele estivesse. Ele se sente muito confortável quando a gente fala das dignidades planetárias. Júpiter em Câncer está exaltado. Mas espera que você vai entender isso. Fica aqui comigo, segura a ansiedade, vai valer a pena, porque eu preciso fazer meu jornal, tá certo? Então, se é a primeira vez que você está chegando aqui, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Eu sou Daniele Peixoto, sou astróloga kármica, consteladora familiar, professora de astrologia, e a gente vai trocar uma ideia, ó, muito interessante. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, se inscreve, sim, porque a sua inscrição ajuda o YouTube a entender que esse conteúdo tem valor. Ativa o sininho, assim você não perde nada que for compartilhado por aqui. Compartilha esse vídeo, compartilha. Deixa as pessoas receberem conteúdo de qualidade, manda para aquela sua amiga e manda para sua inimiga também, assim ela cuida melhor da vida dela, vai olhar a área da vida em que ela tem câncer, entender o que vai rolar no processo dela ali, entendeu? Você vai estar plantando uma semente do bem, ajudando essa pessoa também a evoluir, tá certo? Então, vamos agora, sem mais delongas, entender o que significa Júpiter no signo de Câncer. Ah, pera, esqueci de te convidar, né? Me segue lá no Instagram pra gente trocar uma ideia mais próxima também. Me segue lá no Instagram. E se você ainda não fez o seu mapa, fica aqui o meu convite para que você faça o seu mapa natal kármico e entenda melhor onde está o seu calcanhar de Aquiles, para que assim, aquilo que você tem de talento, de benevolente, de influência, possa expandir com maior leveza, tá bom? Agora sim, vamos falar de Júpiter no signo de Câncer. No dia 9/6, Júpiter adentrará este setor, o setor em que você tem Câncer no mapa, tá? Então já vai dar uma olhadinha onde que você tem esse símbolo aqui, que é o símbolo de Câncer, porque é por ali que Júpiter irá transitar por um ano. A primeira coisa que a gente tem que entender sobre Júpiter é sobre o período dele, o ciclo dele, né? Quando a gente fala da entrada de um planeta em qualquer signo, sobretudo quando a gente está falando de um planeta social, né? Não é um planeta tão rápido, mas também não é um planeta tão lento. Júpiter leva, em média, aí 12 anos para dar a volta no zodíaco. Isso significa dizer que a última vez que Júpiter esteve em Câncer foi em 2013, entre 2013 e 2014. O que estava acontecendo na sua vida nesse período? Já dá uma bizuca, puxa pela memória, bem Câncer, né? Lua, memória, história, passado, enfim. Dá uma olhada aí, o que estava acontecendo na sua vida nesse período, porque algo semelhante tende a se repetir. A mesma coisa? Não. Semelhante, análogo. E nesse setor você vai ter oportunidade de crescimento. Uma coisa bem importante da gente ter em mente é que quando a gente fala de Júpiter no signo de Câncer, eu comentei lá no início que estamos falando dele em exaltação. O que isso quer dizer e por que isso é importante? Júpiter está saindo de um setor em que ele não se sente muito confortável. Ele estava no signo de Gêmeos, está ainda, né? Não sei quando é que você está vendo esse vídeo. Estava no signo de Gêmeos, por onde ele ficou por cerca de um ano. Ou seja, ele fica mais ou menos ali um ano em cada signo, a cada 12 anos ele retorna ao ponto de início, tá? E o signo de Gêmeos não é um setor que tem muita familiaridade, sabe, para Júpiter. Porque quando a gente está falando de Gêmeos, a gente está falando de diversidade, a gente está falando de traquejo, a gente está falando de comunicação, a gente está falando de conhecimento, a gente está falando de questões plurais e versáteis. O signo de Gêmeos ele é um signo de ar, então ele tem uma transitoriedade, uma certa efemeridade, uma certa inconstância, uma pluralidade. Quando a gente fala de Júpiter, Júpiter rege o signo oposto e complementar ao signo de Gêmeos, ele rege o signo de Sagitário, que é um signo de fogo também imutável, assim como os Gêmeos, mas é um signo de fogo e que busca uma verdade, busca uma convicção, busca uma certeza absoluta, busca uma origem, vamos assim dizer, né? A raiz, né? O âmago da questão. Tem relação com o propósito, com as filosofias de vida,
com crenças, com valores, enfim. E quando a gente fala de Júpiter no signo de Gêmeos, que é o trânsito que a gente estava vivendo, a gente está falando de um crescimento, Júpiter, de uma expansão, de um aumento, de um foco meio que desenfreado, né? Então, assim, a gente pode ter sido lotado de informação, tá? Sabe? Ter sentido a nossa mente muito sobrecarregada de tanta informação e de querer consumir e de estar por dentro de tudo, né? O signo de Gêmeos, ele é muito curioso no sentido intelectual, mas não necessariamente ele se aprofunda, né? Exatamente porque ele é regido por Mercúrio, então ele tem uma necessidade de transitar, né? De uma forma mais frenética. E aí a gente pode ter se perdido um pouco nos pensamentos, na quantidade de temas que a gente tinha que absorver, de conhecimento. Pode ter iniciado muitos cursos, mas não necessariamente ter dado continuidade ou se aprofundado a nenhum deles ou a poucos deles. E a gente pode ter tido uma dificuldade de selecionar o que nós iríamos dar continuidade ou não, ao que nós iríamos dar foco. Aliás, um Júpiter em Gêmeos não é sobre foco, é sobre dispersão, é sobre o excesso, né? Todo planeta, tudo tem luz e sombra, é a lei da polaridade. Então, quando a gente fala de um Júpiter no signo de Gêmeos, que é o que a gente estava vivenciando, a gente fala de excesso de informação. O Júpiter na sombra, ele é negligente e exagerado. Então, eu aumento muitas coisas, eu quero abraçar o mundo, eu quero dar conta de tudo, mas na verdade eu dou conta de poucas coisas ou não faço bem feito muitas delas. Já o Júpiter no signo de Câncer, a gente está falando dele se sentir confortável, exaltação, né? Lembra que eu falei no início? Eu não estou em casa, mas é como se fosse a minha casa. É como se eu fosse na casa de um colega não, como se eu fosse na casa de um amigo com o qual eu tenho muita afinidade, intimidade, e eu me sinto muito à vontade na casa desse indivíduo. Essa pessoa faz com que eu me sinta muito à vontade. Então ali eu posso ser eu, sem couraça, sem máscaras. Eu não estou em casa, mas é como se eu estivesse, tá certo? Me sinto muito bem ali. E assim é o Júpiter no signo de Câncer. Então o crescimento, a expansão, a sorte, a amplitude que ele vai trazer continua sendo jupiteriana, porque nada muda a natureza de um planeta, mas a expressão dele dentro desse signo é uma expressão mais fluente. Ele se sente mais à vontade para que ele possa entregar e dar o que ele tem de melhor dentro dele, tá certo? Então, Júpiter no signo de Câncer, a gente está falando de uma ampliação das questões que remetam ao nosso passado, à nossa infância, à nossa memória, à nossa ancestralidade. A gente pode falar de uma necessidade de maior patriotismo, de uma conexão e contato com aquilo que, de alguma forma, me remeta a memórias, me instigue a memórias daquilo que me é conhecido e familiar, da necessidade de criar vínculos em que eu possa sentir o outro e o outro possa me sentir. Estou falando da família. E quando eu falo da família, pode ser, a princípio, a família de sangue, né? A minha família de origem, aquela que me deu a vida. Mas eu não posso me referir aos que não são do meu sangue, mas que eu sinto como se fossem da minha família. Então, eu posso me referir a amigos que são muito próximos, eu posso me referir a pessoas, as minhas tribos, vamos assim dizer, né? Com as quais eu sinto uma afinidade que é inerente, é quase como se nós nos conhecêssemos de outras vidas, tá? Então, isso vai ficar muito no ar, isso vai ser pedido, essa conexão emocional vai ser solicitada. E a gente vai sim se remeter e sentir a necessidade de nos voltarmos muito à nossa história, entender e compreender como foram as coisas, como foi a história da nossa família também, que não justifica muitas vezes questões difíceis que nós tivemos aí com os nossos pais, etc., o que é algo muito comum, mas, como eu disse, não justifica, mas explica. Né? A gente começa a entender quando a gente olha para eles como seres humanos, tão passíveis de erro quanto nós, fica mais fácil compreender e olhar para as circunstâncias, olhar para as coisas como elas foram, sem apontar o dedo, né? E isso é algo muito importante, né? Como eu disse, eu sou consteladora familiar. Quando a gente aponta o dedo para pai e mãe, a gente está se sentindo maior do que eles, a gente está julgando o que eles fizeram. Logo, estou me achando maior. Se me acho maior, não recebo o que veio deles.
corta e interrompe o fluxo da vida. E isso traz muitos problemas em diversas áreas aí, tá? Então é importante termos isso em mente. Não significa que eu tenha que concordar e nem conviver. Não é sobre isso, não é sobre convívio compulsório. É sobre eu olhar para aquilo que aconteceu e acolher a minha criança interior, dar um bom lugar a eles dentro de mim, tá? Muito bem. Então, falando de Júpiter dentro do seu mapa natal, ali ele vai expandir, ali ele vai fazer crescer. Um ponto importante da gente ter sobre Júpiter é que quando a gente fala de um trígono é um aspecto dentro da astrologia, aspectos nada mais são do que os diálogos entre os planetas. Se você já olhou o seu mapa, se não olhou, por favor, olhe, gera o seu mapa lá no astro.com para você pelo menos dar uma bizuca no sua mandala, tá certo? São aquelas linhas que tem dentro da mandala. Aquelas linhas mandam no seu mapa. A forma como os planetas estão conversando é que vai ditar como é que tá ali o desenrolar, a interação, se é mais benéfico, se está travado, o que está travado, por que está travado. Os aspectos mandam no mapa. Não à toa, os aspectos derivam da posição dos planetas. Tamanha a importância dos planetas nas casas, tá? Os aspectos, eles são derivação da posição dos planetas. Logo, os planetas mandam no mapa. E os aspectos por tabela, a interação que eles fazem. Tá certo? Muito bem, e aí por que eu falei isso, né? O trígono, que é um aspecto benéfico, é um aspecto fluente, ele traz uma benevolência, algo que corre, tem um fluxo natural, você não precisa fazer esforço para aproveitar a natureza de um trígono. E por que eu falei isso? Porque o trígono tem a natureza jupiteriana, natureza de expansão, de benevolência, de sorte, algo que vem dado e que muitas vezes, se a gente não tem consciência daquilo, nós não utilizamos. Um talento, uma habilidade, uma facilidade que nos é inerente, que é conquista nossa, né? Pensando aí numa astrologia kármica, o viés com o qual eu trabalho. Nós não somos tábulas rasas, não começamos agora, então a gente traz aí de vidas pregressas tanto as nossas facilidades quanto as nossas dificuldades, tá? E a gente escolheu lidar, né, com essas questões nesta encarnação. O nosso mapa é a nossa caixinha de ferramentas. Por que é importante a gente ter isso em mente? Porque o Júpiter, ele por si só, ele traz a expansão. Mesmo que você não faça muita coisa, o Júpiter, o trígono, né, o trígono ele tem a natureza jupiteriana, como eu já falei, a coisa ela tende a correr. Mas se você tem consciência e usa isso de forma estratégica, usa isso ao seu favor, a fim de fazer com que transcorra de uma maneira ainda mais elevada, é óbvio que você vai ter muito mais mérito e melhor aproveitamento daquilo que está acontecendo que se você não tiver consciência, certo? Então é importante que você olhe a área da vida que você tem câncer, porque ali Júpiter estará por um ano, ele entra, como eu disse, no dia 9/6, fica até o fim de junho de 2026, e aí ele entra no signo de Leão, vai falar de outros temas. Então, ele vai trazer a expansão para aquele setor, né? O Júpiter, ele sempre amplia. Ele amplia o que está dado. É óbvio que ele, em Câncer, como ele se sente bem, ele tende a trazer uma ampliação mais benéfica, ele tende a ser, de certa forma, mas não é nem seletivo, porque seletivo não é uma palavra jupiteriana. Mas, como ele está confortável, o que ele tende a trazer normalmente será melhor do que o que ele trouxe no signo de Gêmeos. Agora, se você tiver clareza da área da vida, o que aquela área fala, quais são os temas que permeiam a experiência humana, porque as casas astrológicas, elas são terrenas, né? Elas recebem a projeção dos signos que são celestes, que são projetados, né, na Terra. Então, as áreas da vida são as casas astrológicas. O que aquela área da vida diz sobre você? Quais são os temas? Porque aí ele vai trazer expansão. Como você lida com aquela área da vida? Aquela área da vida está bem trabalhada dentro de você? Lembra que eu disse? Júpiter sempre faz crescer. Júpiter sempre aumenta, traz sorte, traz expansão. Se você sabe o que aquilo quer dizer, se você está lidando bem com aquele setor, as chances de que você aproveite melhor esse trânsito é muito maior, tá certo? Agora, a gente tem que lembrar também que o Júpiter em Câncer, ele vai receber, né? Assim que o Júpiter entrar no signo de Câncer, ele vai se aplicar a uma quadratura com Saturno e Netuno, que estão no signo de Áries. Quando a gente fala de quadratura, a gente está falando de conflito, naturalmente de conflito. Na área da vida em que você tem Câncer,
Ali você vai querer expandir, ali você vai querer se conectar com a sua intuição, seguir a sua intuição, se conectar com aquilo que traz para você algum senso de valor e pertencimento, energia canceriana. Ao passo que a área em que você tem Saturno e Netuno ali também está iniciando um novo ciclo muito mais lento, inclusive, principalmente quando a gente fala de Netuno, e quando a gente fala de Saturno, a gente está falando de 2 anos e meio dele transitando, né, mais ou menos esse período pela área vida em que você tem Áries ali, você está iniciando uma nova jornada e tem um conflito aqui. Áries é sobre o eu, é sobre a individualidade, é sobre a minha autonomia, é sobre eu vou de qualquer jeito, eu vou meter marcha e vamos embora. E Câncer é sobre vínculo, é sobre cuidado, é sobre vamos, porque é um signo cardinal também, assim como Áries, mas é o vamos juntos, né? Eu me movimento a partir da minha necessidade de criar vínculos, né? Todo signo cardinal é um signo de início, só que Áries é um signo de início do eu, da minha vontade, né? Da minha manifestação, da minha expressão. Enquanto que Câncer é um signo de início, né? Ele tem um ímpeto de movimento para o cuidado, para o zelo, para o aconchego. Essas duas energias, elas não combinam. A Áries fala, eu vou, nem que seja sozinho. Você quer vir, vem. Mas se não quiser também, não vou, já fui, entendeu? Câncer não, vamos junto, né? E aí aqui tem uma dicotomia. Como é que você vai lidar com essa dicotomia? Porque ali onde você tem Áries, você está sendo chamado para responsabilidade, para estruturar, entendeu? Para se comprometer, para se responsabilizar. E você vai ter algumas tarefas, algumas cobranças muito bem delimitadas. Tem o Netuno também, né? Que inclusive entrou no fim do mês de março e pode ter trazido até a entrada de Saturno em Áries, que foi agora no fim do mês de maio. Pode ter trazido para você alguns devaneios, pode ter dado uma viajada na maionese, ficado meio perdido e tal. Mas ao mesmo tempo, também tem um ímpeto de se conectar com algo que te traga mais propósito, algo que seja mais elevado, mais sublime. Lembrando que Netuno fala de inspiração, fala de música, cinema, arte, o lúdico, o mágico, né? A tudo aquilo que nos conecta com algo maior e mais elevado. Netuno é a oitava acima de Vênus. Vênus é sobre o prazer terreno, material, enquanto regente do signo de Touro é muito mais terreno, né? Das necessidades terrenas, de prazer terreno. O Netuno não, é o prazer que está em outro nível, é aquilo que me conecta com algo que é muito maior do que eu, muito mais sublime e que toca a minha alma, sabe? Aquela música que me conecta com algo maior do que eu. E aí você vai precisar decidir, né? Você provavelmente vai se sentir em algum momento, se é que já não está se sentindo, porque apesar de Júpiter estar no fim do signo de Gêmeos até o dia 9, né, de junho, ele já está em orbe de quadratura com esse Saturno e com esse Netuno. Ele já está, não, ele ainda está, né? E aí agora você vai precisar lidar com esse conflito interno. O que você vai fazer? Você vai abrir mão daquilo que você construiu, que você adquiriu até agora, Câncer, né? De toda a história que você construiu, de repente de algum vínculo que você construiu. Você vai abrir mão disso em detrimento de você meter marcha e em busca daquilo que você sente que precisa colocar e expressar para o mundo, né? De abrir caminhos lá onde você tem Áries. Ou você vai ficar com aquilo que é conhecido e vai abrir mão da sua autonomia em alguma medida, porque tem um conflito aqui. E será que você precisa escolher um dos lados? Não sei. Talvez você precise, estou falando de uma quadratura. Você pode sentir algumas cobranças exteriores ou interiores. Isso pode ser um dilema interno também. Você pode se sentir culpada por ter que escolher um desses dois lados. É quadratura. Quadratura é conflito. Quadratura é como se você estivesse andando no meio de um corredor e as paredes estão se estreitando. Você vai sentindo que você vai sendo espremido. E aí, o que você vai fazer com isso? É isso, gente. Vou ficando por aqui. Deixem aqui para mim onde que vocês têm Câncer no mapa natal de vocês.
que eu dou uma dica do que as casas astrológicas, o que aquela casa astrológica se refere. Lembrando que, se você tem planetas pessoais ou ascendentes, planetas pessoais, Sol, Lua, Mercúrio, Vênus e Marte, no signo de Câncer, Escorpião e Peixes, você será favorecido, agraciado, aproveite, porque não é assim que se recebe o grandão fazendo bom aspecto por aí. Se você tem estes mesmos planetas ou ascendente em Virgem e Touro, você também vai receber uma ajuda ali, um sextil de Júpiter no signo de Câncer. E se você tem planetas em Libra, Capricórnio e Áries, você vai receber aí um aspecto de tensão, né? Quadratura e oposição, o que vai fazer, pode trazer algum tipo de excesso, algum tipo de exagero, conflito também, que é a quadratura, tanto com Capricórnio quanto com Áries, certo? É isso, gente, vou ficando por aqui. Deixem nos comentários a área da vida em que vocês têm câncer, que eu deixo para vocês ali uma pitadinha, um auxílio de alguma luz, tá bom? Vamos aproveitar esse trânsito, vamos comemorar muito a chegada desse que é o planeta tão esperado e tão queridinho. Um beijo, até o próximo vídeo.